Olá, professores. Eu sou a professora Beth Cursino e hoje estamos aqui, não é, para fazer um resumo, para fazer, como foi chamado, né, um aulão é, sobre os assuntos da parte pedagógica para o concurso de Taubaté. Bom, o concurso de Taubaté né, foi publicado o edital já há algum tempo, né, no meio do ano, e aí a prova está chegando, né? No próximo domingo nós teremos a prova, os cargos, né, que estão para a área do magistério, então, educação infantil, professor 1 do ensino fundamental, professor 3, e também o professor de pedagogia especial dentro das habilitações. Qual é a proposta que nossa hoje, não é? Então, só rapidamente, né, comentando de como começou a ideia de termos esse resumo, essa aula, né, que eu vou chamar aqui de um intensivo, prepara para o concurso de Taubaté. Então, nós temos um grupo, né, da professora Sandra, que organizou, né, de fato, organizou uma aula envolvendo os outros componentes curriculares, tá bom? Houve o convite para que eu participasse e trabalhasse os aspectos pedagógicos, ou seja, os autores que estão na bibliografia. E prontamente, né, eu atendi, né, fiquei muito satisfeita, inclusive, com o convite. Importante estar com vocês, professores, importante esse diálogo, né, importante levar a informação. Tá? E trago isso, né, para vocês como uma forma, né, de interação, de levar o nome da educação adiante. Né? Acho que isso é importante a gente ter, enquanto educadores, essa percepção, né, de mundo. Nós falamos tanto, né, na cidadania, formação do cidadão. Então, tão importante é estarmos reconectados, estudarmos, participarmos, enfim, né, estarmos engajados nessa sociedade, né, contemporânea. Então, a nossa proposta hoje, quero até me organizar aqui com vocês. Na verdade, o trabalho seria ao vivo, né, mas devido a algumas questões, né, de ordem técnica mesmo, né, mas também de ordem, inclusive, de saúde na minha família, tá, que eu estou participando, cuidando, né. Então, achei melhor trazermos nesse formato, então, o formato dos livros que vocês poderão assistir, estão assistindo agora, né, no horário que nós combinamos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2021, e nós vamos trabalhar os assuntos dentro do que foi proposto, dentro da nossa, da divisão, né, que eu elaborei, vou mostrar para vocês uma divisão dos conteúdos que estão contemplados na bibliografia, certo? Bom, alguns pontos importantes. Primeiro, foi a que eu já me referi, né? Eu vou trabalhar com vocês os autores. Então, dentro da proposta que foi feita inicial, né, da divisão dos assuntos, a mim coube trabalhar a parte pedagógica, tá bom? Ah, mas tem legislação, tem outros assuntos, né? Mas aqui no vídeo que eu dividi, né, os assuntos, vocês vão ver como estão divididos, eu trabalharei os autores, né, trabalharei a parte especificamente pedagógica, mas, gente, aqui nesse canal meu do YouTube, vocês encontram outros vídeos, né, com informações, também a parte de legislação. Eu vou disponibilizar aqui para vocês, né, durante essa semana, um vídeo específico, né, com um resumo, com alguns aspectos ainda importantes que dá para a gente, né, analisar, estudar agora na reta final, tá bom? Eu tenho alguns 5 turmas, né, de curso que já estão em andamento, finalizando agora essa semana, e tenho falado muito com eles, sei que vocês também, né, estão assistindo, professores que estão fazendo curso, e todos os professores que estão aqui participando, me ouvindo, levo para vocês, então, essa informação, tá? Da importância do estudo, da importância da participação. Vocês têm uma semana ainda aí pela frente, é pouco, mas o que vocês conseguirem ler, estudar, né, é importante, tá bom? Então, trarei ainda nessa semana aqui nesse canal do YouTube algumas dicas para concurso que vocês podem acompanhar. Bom, vamos lá, né? Hoje aqui eu vou trabalhar os autores de que cargos, né? Para quem vai servir esse assunto, essa aula? Para todos os cargos, porque temos assuntos em comum, tá bom? Aqui a aula ela será
importante para o professor de educação infantil, para o professor de Fundamental 1, para o professor 3 e também o professor de educação especial. Então, todos podem, né, utilizar desses assuntos, desses resumos que nós vamos começar agora, tá? Eu fiz um quadro explicativo, vou abrir, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam ver como que será organizado o assunto. Bom, é um intensivo, é um resumo, certo? Então, eu farei da seguinte forma: eu vou abordar os principais pontos dentro de cada tema e cada autor. Vou abordar assim, diretamente dentro do que está proposto no edital. Muitos autores no edital, eles não trazem assim, a obra inteira, mas traz capítulos, né? Às vezes, algumas partes, tem até casos que são páginas de uma obra. Então, eu vou abordar diretamente dentro do que a bibliografia trouxe para nós, tá? De uma maneira concisa, porque é a proposta. Vocês vão perceber, são muitos autores para trabalharmos em pouco tempo, né? O importante é ter o conhecimento desses autores, a essência do que cada um traz, né? E divide conosco nas suas obras. Bom, vamos lá, pessoal. Quero primeiro compartilhar com vocês, vou abrir aqui a tela para fazer o compartilhamento. Eu elaborei um PPT, porque eu creio que ele vai ajudar bastante, né? No acompanhamento, no visual. Um curso assim, né, intensivo, ele é importante que nós tenhamos esse apoio, tá? E esse apoio serve, inclusive, para vocês retomarem e assistirem mais de uma vez, né? E estudarem ainda durante essa semana. Por quê, gente? Esse material aqui que está sendo, né? Vocês estão assistindo nesse momento, está gravado aqui no YouTube. Então, vocês podem retomar, olhar, né? Analisar com mais tempo, propriedade, fazendo disso um estudo realmente, tá? Então, aqui o nosso curso preparatório, né, intensivo, hoje é 12 de dezembro de 2021. Eu dividi dentro de uma proposta aqui, olha, vou até diminuir um pouco, para a gente visualizar a página inteira, tá? Eu fiz uma divisão aqui em alguns temas. Por quê? A bibliografia, quando foi publicado o edital, é claro, o edital vem dentro de um formato técnico, né, com os autores em ordem alfabética. Eu analisei os autores, o que cada um trata, qual é o assunto que cada um aborda, e eu dividi aqui dentro de temas, né, assuntos, eixos, como vocês quiserem chamar. Mas eu fui agrupando, porque facilita muito mais para nós o estudo quando você trabalha os autores que tratam do mesmo assunto de uma maneira assim, associada. Então, isso é muito importante, tá? Nossa, como ajuda na hora de estudar. Então, o que eu fiz? Só um exemplo aqui. Quais autores que falam de construtivismo? Tá? Então, eu fui e analisei quais autores que tratam da teoria construtivista. Eu coloquei no primeiro tema, nós vamos começar por ele. Nós vamos, na verdade, nessa ordem aqui. Tá? Depois, a psicologia do desenvolvimento humano. Quais os autores da bibliografia que abordam esse tema? E assim fui fazendo dentro de cada tema, vou chamar de tema aqui. Então, aqui nós temos colocados 9 temas, construtivismo é o primeiro, depois nós temos a psicologia do desenvolvimento humano, currículo escolar, dentro do currículo há uma análise, né, da base nacional curricular, avaliação da aprendizagem é o quarto tema, formação docente, inclusão escolar, fundamentos sociológicos e filosóficos da educação. Depois vem uma parte bem específica aqui de educação infantil, né, trabalhando ensino da arte, psicomotricidade e mais alguns outros temas, né, complementares. E finalizamos aqui com projetos e TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. Tá? Na última coluna, eu coloquei assim, para qual cargo está direcionado. Então, por exemplo, construtivismo, que eu vou abordar aqui, serve para todos os cargos. Quais são todos os cargos? Né? Educação infantil, professor 1, professor 3, incluindo o da educação especial. Né? Então, assim, a análise que nós vamos fazer, como vamos trabalhar aqui, é importante vocês saberem que é uma visão contextual. Tá?
Pessoal, tudo é importante, né? Temos que focar e direcionar cada um dentro do que lhe é específico, sim, principalmente na reta final do concurso, tá? Mas, assim, dando uma passada em todos esses assuntos aqui, nós vamos contemplar toda a parte pedagógica da bibliografia. E vou pontuando para vocês, ó, isso aqui é mais direcionado para infantil, isso aqui é mais direcionado para professor 1. Eu vou fazendo esse acompanhamento, tá bom? Mas, assim, professores, nós, enquanto mais do que professores, né, educadores, é importante sempre ter esse ponto assim na frente de tudo, né? Visão de contexto. Né? Muitas vezes, na hora lá da prova, né, de resolver uma questão, você, às vezes, não sei exatamente tudo que esse autor, né, pontuou, mas você tem a linha filosófica, né, da prova, você tem a linha filosófica de cada tema, de cada autor. Isso ajuda muito. Então, ter a visão de contexto contribui numa porcentagem muito grande para o acerto das provas, tá bom? Então, nada do que for colocado aqui na nossa aula de hoje, nada deve ser desprezado, tudo é importante. Mas, lógico, vamos pontuar o que é específico e próprio de cada grupo. Certo, pessoal? Então, vamos lá dar uma respirada aí, mas fiquem tranquilos, olha, porque são 9 temas, mas eu dividi, tá bom? Então, nós vamos fazer uma primeira parte. A primeira parte é mais, né, é teórica, tudo que é teórico, é claro, é um concurso preparatório, é um curso, né, preparatório para um concurso, e por mais que se trabalhe com questões de raciocínio, mas vai exigir conteúdo, né? Então, a minha proposta aqui com vocês é desenvolver os conteúdos dentro da visão dos autores, tá bom? Então, eu falei para vocês, eu dividi os assuntos, então vamos para a primeira parte, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar nessa ordem, vocês vão entendendo o porquê disso, né? Como que nós vamos nos organizar nesses assuntos, tá bom? Bom, o primeiro eixo aí, que é o construtivismo, só ampliar um pouquinho aqui essa imagem, né? Eu chamei de eixo, então o primeiro eixo é o construtivismo, tá? No construtivismo, nós temos alguns autores que tratam especificamente, que é de professor 1, que é de professor 3 e temos o de educação infantil. Eu já pontuo para vocês. Mas, antes de tudo, gente, aqui eu tenho falado muito para os grupos com os quais eu já tenho trabalhado, né, desde a publicação do edital, tenho falado muito assim, a linha dessa bibliografia, né, a linha filosófica, se percebe pela pontuação, né, pontuação que eu digo, pela definição dos autores e das obras, né, é uma visão construtivista, claro. Né? Nós estamos vivendo um momento aí, dentro desse, né, terceiro milênio, então, esperado, né, a virada da educação, tanto se, né, apostou numa educação voltada para a visão construtivista, estamos aí, ainda que em teoria, né? Na prática já caminhamos? Claro que sim, né? Caminhamos muito, muito ainda há que ser feito, pensado, analisado, né? Mas já caminhamos bastante. Mas, assim, a linha filosófica aí da prova dá para, assim, se você pega todos os autores, faz uma análise, é a visão construtivista. E quando você vai diretamente na obra de cada autor, cada título, você vê nitidamente, né, colocada a visão construtivista. Né? Então, por isso que eu optei por começar com essa visão, trabalhar os autores que tratam da teoria, que é construtivismo. Porque depois, olha, cada autor, esse autor fala de currículo, lógico que ele fala de currículo na visão construtivista. Essa autora trata de avaliação. Sim, avaliação na linha construtivista. Tá? Mas para passar por tudo isso, é importante a gente entender o construtivismo. Tá? Então, aqui nós temos um mapa aí conceitual apontando, né, gente, isso é uma das ideias, né, das visões do que é construtivismo, mas é importante que o que eu quero destacar com vocês, né, a importância da gente entender que a visão, né, construtivista, ela vai trazer necessariamente para nós, tá, essa relação dentro do processo de ensino-aprendizagem, né, do aluno
e do professor, tá? Inclusive, tem aqui bem no meio, olha, a interação, tá? A visão construtivista, tão falada, né, nos últimos tempos, a gente entender assim, que nós vínhamos de um trabalho, de uma visão tradicional, né? E quando, de repente, foi às vezes até de repente mesmo, vem, não, agora não é mais assim, agora não é mais o tradicional, é a visão construtivista. Mas o que é, afinal, essa visão, né? E aí, para isso, eu vou me servir aqui fazer uma anotação aqui no canto, tá? Vamos pensar, antes até do construtivismo, se eu tenho aqui uma visão de um aluno, vou estilizar, tá bom, gente? Eu tenho aqui o meu aluno, tá? E esse aluno, ele vai, tá, estar em contato com o conhecimento. Então, essa é a proposta. Na verdade, com as informações, os conteúdos que estão no mundo aqui fora, tá? Vou colocar aqui informações, né, barra conteúdos. Então, nós temos, desde que, né, entendemos a educação dentro desse aspecto formal, então, nós temos um aluno que está, né, em contato aí com as informações que estão na vida, que estão no mundo, certo? Agora, a visão tradicional, ela partia de um pressuposto, né? Esse que eu vou apontar aqui para nós agora, a visão tradicional partia de um pressuposto de que o aluno não tem nada aqui, olha, é um aluno vazio, né? Ele vem como alguns, né, filósofos, né, John Locke, por exemplo, dizia, é uma tábula rasa. O aluno é uma tábula rasa. O que quer dizer isso? Não para nada, não fica nada, né? E alguns, né, ainda colocavam, é uma folha de papel em branco. Então, considerando na visão tradicional, tá, o aluno como aquele ser que não traz nada, ele só recebe, né? Por isso que a ideia era, tá, dentro dessa visão, de que a informação está aqui fora, e realmente está, né? Mas que o aluno era um mero receptor. Vou fazer uma flecha aqui, olha, simbolizando, tá? Assim, o aluno recebe. Então, é de fora para dentro. A visão tradicional era basicamente isso. Então, dentro dessa visão, é claro que eu tenho um aluno passivo. Eu tenho um aluno que só recebe, né? E recebe e depois, no dia da prova, ele tem que devolver isso, né? No formato que de conteúdo. Aliás, o mesmo conteúdo que ele teve, ele vai reproduzir no dia da prova. Era essa a visão tradicional, tá? E o professor, então, tem um papel importante, fundamental nesse processo, porque é justamente quem vai fazer essa transmissão das informações, dos conteúdos. Então, o professor transmite. Então, o professor é o dono do saber, né? Na visão tradicional. Ele é o único, né? Ele é o que domina, né, toda, por isso, dono do saber, que domina o conteúdo. Então, o papel dele é transmitir esse conhecimento para o aluno. Na verdade, não é bem um conhecimento, né? Mas esse conteúdo para o aluno, tá? Então, essa é uma visão tradicional. O construtivismo vem para rebater exatamente isso aqui, tá? Então, na visão construtivista, vamos lá, ela não aceita isso. Vamos lá colocar um X aqui, mas vamos deixar ali do lado, né? Na visão construtivista, vamos de novo reproduzir aqui, né, estilizando um aluno. Então, nessa visão construtivista, que é que nós temos aqui essa interação, né? Também existem informações e conteúdos que estão aqui, ó. Então, isso é um fato, tá, pessoal? Isso é um fato. Então, a escola, né, traz para nós informações, conhecimento de um mundo social, né? E os conteúdos foram, né, construídos ao longo do tempo pela humanidade. Então, o que é importante eu levar, né, para as novas gerações é o que foi definido dentro de um tempo, né, de um espaço. Agora, é verdade que o aluno recebe, como eu fiz ali aquela flecha apontando, né? É verdade isso? Que o conhecimento, desculpa, que o conteúdo é exterior e que o aluno recebe, tá? É verdade. Não é mentira, não, tá? Tanto é verdade que por isso nós vamos para a escola para aprender, correto? Nós vamos para a escola desde pequenos, né? Aliás, não é só tudo que é social, nós temos que aprender, né? Então, desde o andar, falar, nos alimentarmos, né? Nós vamos tendo as aprendizagens, né, da vida, do dia a dia, nós temos as aprendizagens escolares.
Então, nós vamos na escola para quê? Para aprender, certo? Então, é verdade, sim, que o conhecimento é externo. Agora, o construtivismo aí, ele traz para nós o importante nessa visão de que aqui dentro tem, sim, informações, que o aluno não é vazio, né? Que ele traz as informações do quê? Da experiência que ele já teve, por menos idade que ele tem. Ah, mas ele tem só 5 anos. Mas ele viveu 5 anos, né? E ele tem as impressões dentro do mundo da realidade dele de 5 anos, né? Aí ele tem 8 anos, 10 anos. Ele vai aos poucos construindo isso, tá? Mas, independente das experiências que ele tem, vou chamar assim, por enquanto, um equipamento, né, cognitivo. Ele pensa, né? Ele não só associa, né, e memoriza, mas ele pensa. E, ao pensar, ele vai construindo. Então, se isso é verdade que ele recebe, né, os conteúdos, as informações de fora, mas tanto é verdade que ele também elabora. Vou só mudar aqui por um traço um pouco mais fino aqui. Então, ele também, olha, elabora, tá? Ele também interfere no que? Nesse mundo que está aí, nesse mundo físico, nesse mundo social. Então, se lá no tradicional ele só recebe, né? Na visão construtivista, ele recebe, além de receber, ele vai elaborar esse conteúdo, vou fazer esse símbolo aqui, né? Mostrando que ele está elaborando e ele produz, ele interage, ele forma o conhecimento. Então, agora vem um conceito importante, né? Essa construção do conhecimento é algo que é produzido pelo aluno a partir do que ele recebe. Então, ele vai receber informações, vai receber conteúdos, né? Muita informação, aliás, do mundo exterior. E ele processa, porque ele tem um raciocínio, ele tem uma cognição, tá? Ele tem um equipamento aí, é biológico até, né? Ele tem uma estrutura cerebral. Então, ele vai formalizando aquilo, ele vai, se fosse para Vygotsky, né? Internalizando para Piaget, ele vai assimilando, e ele constrói, então, o seu conhecimento. Então, essa visão construtivista se opõe aqui a só receber e depois devolver no dia da prova. E por isso que nós modificamos, né? Se a gente acreditar só na visão tradicional de receber e depois devolver, não há evolução, né? Há somente aqui um banco, né, de conteúdos teóricos acadêmicos. Mas a visão hoje construtivista é muito mais do que isso. Ele interagir, ele produzir, ele criar, né? Ele evoluir dentro do processo. Então, isso é importante. Então, quando se diz, o aluno constrói seu conhecimento, é exatamente isso que a gente está dizendo aqui, né? Muitas vezes o aluno está até silencioso, né? Aquele aluno que fala, que pergunta, né? Mas ele está produzindo, ele está trabalhando com aquelas informações que ele recebe, cada um dentro da sua forma, tá? Do seu ritmo, mas todos estão interagindo. Por isso que nós estamos vendo aqui nesse mapa conceitual, né? A abordagem construtivista é isso, olha. Vou destacar aqui nesse mapa que é importante para nós. Como eu falei, numa aula como essa intensiva, né? A gente precisa pontuar o que é mais importante. Então, essa relação do aluno que está aqui representado nesse boneco, né? Ele interage, sim, com o educador, mas com outras pessoas no mundo, né? É que nós estamos falando do conhecimento escolar. Então, na escola é o professor, é o educador, né? Agora, é importante entender aqui, ó, que na visão construtivista, o aluno o tempo inteiro tem que ser desafiado a questionar, né? Redefine certezas provisórias, porque o que hoje é certo, ele vai reformular certo dentro de um conceito, de uma maturidade. Vai evoluir. Ele aprende a organizar e produzir, organiza o conhecimento prévio que ele tem, né? Que todos têm, todos trazem conhecimento, né? Enquanto que o educador também, né, formula questões e problemas, define direções, né, promove a alegria de e cooperar, a cooperação é importante, né, o trabalho em grupo, o trabalho socializado, e trabalha essa própria percepção, né, do valor próprio, como é importante para o professor ver a evolução desse seu aluno, tá? Bom, pessoal, essa eu quis trazer aqui de início, né,
essa visão, essa abordagem do construtivismo fundamental, porque cada autor que eu for trabalhando, citando aqui, né, dentro da parte pedagógica, da bibliografia, vocês vão ver que sempre vai nos remeter essa ideia, essa visão construtivista que a gente traz aqui, tá? Então, a partir dessa primeira visão, vamos lá caminhando. Então, quem são esses autores que estão na bibliografia? Começo aqui com o César Cole. César Cole é um autor que está para a bibliografia para professor 3, tá? Bom, mas eu sou professor de infantil de fundamental. É importante, eu falei no início para você, de ter essa visão de contexto, de analisar cada tema, cada autor dentro de todas as suas possibilidades, né? Entender o que é construtivismo na sala de aula é fundamental para todos nós, tá? Então, aqui, olha, eu até peguei a capa mesmo do livro que traz esses desenhos aqui. Então, César Cole está lá para professor 3 e traz 2 capítulos somente, né? Esse livro foi organizado por ele, está aqui o César Cole. E o que eu quero ir chamando a atenção de vocês para alguns aspectos aqui importantes. Olha, primeiro, ele coloca construtivismo na sala de aula, tá? Então, assim, nós acabamos de ver, né? Então, o construtivismo, ele não é, vamos lá, importante, construtivismo não é um método, né? Construtivismo não é só uma visão psicológica, construtivismo não é didática, né? Construtivismo, na verdade, é uma postura que se tem diante do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, não é o ambiente, às vezes, nem os materiais que vão definir um professor, olha, esse professor é construtivista. Não, não, é muito mais do que isso, tá? Então, é a postura do professor frente ao seu aluno, num processo, como acabei de falar, de ensino e aprendizagem. Então, quando é que o construtivismo chega, como o autor pontua, na sala de aula, né? Quando eu consigo exatamente enxergar o meu aluno como um ser que pensa, que raciocina, como um ser que não só recebe, né? Mas um ser que está. Por isso esse desenho aqui, ó, esse símbolo aqui que está colocado no livro, né? Claro, cada um vai ter a sua percepção, a sua leitura disso, né? Mas fica muito evidente para nós que a visão do construtivismo na sala de aula chega diretamente ao aluno, que processa, eu vou usar muito essa palavra aqui, tá? Nessa aula nossa. Que o aluno está processando, vou usar essa palavra, está construindo. Então, quando o aluno recebe, né, está na sala de aula, dentro do processo de ensino-aprendizagem, ele está recebendo, mas ele está processando. Ele está comparando com coisas que ele já viu, com experiências que ele já teve, está formulando. Então, isso é muito rico, né? Isso é muito importante a gente entender, né? Que o nosso aluno, desde pequeno, a gente vai vendo isso cada vez mais, né? Quanto mais nós trabalhamos dentro dessa abordagem, a gente vai ver como o aluno se expressa, como que ele fala. A gente vê nas salas de aula de educação infantil crianças com 3 aninhos falando com um vocabulário, né? Muito bom, contando, narrando fatos até do seu cotidiano. Então, como é importante a gente entender essa elaboração, tá? Especificamente aqui do César Cole, lembrando, o César Cole é um educador espanhol, ele coordena, né, um grupo de pesquisa na Universidade de Barcelona, lá na Espanha. Então, aqui essa obra é fruto, né, disso, de uns debates, pesquisas sobre construtivismo. Especificamente aqui, entraram, na verdade, 2, né, capítulos, que é o da Teresa Mauri, tá? Que a gente vai ver agora em seguida, e também do Orumbi, né? O Javier Orumbi. São 2 apenas, tá? São 2, mas que trazem e revelam para nós exatamente isso, a essência da visão construtivista. Principais conceitos aí ainda, né, em César Cole, que a gente está comentando, né? Ele traz para nós essas informações que eu acabei de pontuar, né? Mas só que colocando dentro da visão, né, do construtivista mesmo, né, do próprio autor, o que é construtivismo na sala de aula. Então, é a postura do professor que concebe um aluno como um ser que pensa, que raciocina e que elabora, tá? E que não é um simples receptor. Segundo ponto importante aí, olha, esse contraponto que
o autor sempre traz para nós, entre o ensino tradicional e o construtivismo. Gente, no meio desse caminho, claro que tem outras coisas, nós já vamos ver com a autora Teresa Mauro. Mas, assim, o contraponto é isso, né? Essa virada exatamente que foi feita na mudança, né? Do tradicional para o construtivismo. No Brasil, isso também aconteceu. O autor, eu falei para vocês, não é brasileiro, né? Mas ele tem uma análise geral, né? Da educação e do processo, de como isso acontece, né? Então, a mudança do ensino tradicional para o construtivismo. Não é fácil fazer isso, né? Porque nós temos culturalmente, historicamente, um modelo de educação, de aula, que você prepara o seu conteúdo, você vai lá e fala, explica para o aluno, né? E a gente quer, no dia da prova, que ele devolva. Então, esse é um processo. Errado? Não, não. Pessoal, o ensino tradicional não é errado. Ele foi próprio de um tempo, de um período, né? Como que ia se pensar em construtivismo se a gente não tinha as teorias, né? Principalmente da psicologia, que nós vamos ver logo em seguida. Então, ele cabe, né, dentro de um contexto. Hoje, pensando em todo o avanço que tem, em toda a contribuição da psicologia do desenvolvimento humano, hoje nós sabemos como a criança aprende. Não é só a criança, como nós aprendemos, né? Então, não cabe mais esse modelo, tá? Então, é isso. O papel do professor é fundamental. Muito se tem falado atualmente, né? Ah, o professor tem que parar de dar aula, né? Não é da gente fica, oh, como que nós vamos parar de dar aula? Não é parar de dar aula. Nós temos que ter mais interação com o aluno, né? Então, o modelo tradicional, o professor é o dono do saber. Então, ele detém, então ele fala, ele explica. O que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Na verdade, vocês vão fazer um concurso que não é construtivista, né? Vai ser, por mais que as questões venham, né, com bastante raciocínio, mas ainda é conteudista. Mas o papel do professor, né, dentro da visão construtivista, no modelo de aula, de sala de aula construtivista, né, ele interage com o aluno. Ele vai ter, claro, um momento de falar, de explicar, mas ele vai também ouvir, vai partir, na verdade, do aluno, né? O aluno, então, é o centro do processo, não considerando só o aluno, então, só o aluno é interação, tá? Quando se coloca muito o aluno no centro, é no sentido de considerar que ele é um ser que pensa, que raciocina, né? E que está produzindo em cima do que ele recebe, não só devolvendo, né? E importante essa definição que nós já fizemos. A informação ele recebe. O conhecimento é o que já está processado, produzido, tá? Então, isso é a grande, né, sacada, né, da visão construtivista, tá? Exatamente isso. Ele recebe, continua recebendo, como no modelo tradicional, né? Mas ele processa. E ao processar, daí o conhecimento é dele. Por isso que se diz assim, ó, o conhecimento ninguém tira de você, ninguém tira mesmo, porque é seu. Você internalizou, se processou, tá? Então, o conhecimento agora pertence a você. E a forma como você chegou a ele é diferente do outro, do outro e do outro. Cada um passa por esse processo de uma maneira, tá? A riqueza, né, da visão construtivista é exatamente isso, tá? Outra questão, só para irmos adiante aí. Essa informação, a percepção atual é de que a gente não recebe só na escola, em todo lugar nós estamos aprendendo, todo lugar, né? Aprendendo que é bom, que não é bom também, né? Haja visto aí a própria tecnologia, a internet que está aí, né? De fácil acesso para muitos, ainda para muitos também, né? Por outro lado, não, mas muitas pessoas têm acesso, né? Então, a informação está aí o tempo inteiro, em cada canto, cada espaço onde a gente circula, e em todas as convivências, né, das quais participamos. Então, tudo isso compõe, né? Então, o conhecimento escolarizado é importante? É, mas outros conhecimentos vão sendo agregados, tá? Então, olha, a visão geral e construtivista, mas dentro da visão do César Paul, nós temos a Teresa Mauro, né, e o Xavier Onlumber. E aqui a autora coloca para nós basicamente a mesma ideia já apontada,
né? Mas eu vou até destacar aqui para vocês. Então, primeiro, vamos lá. A autora diz, né? Há uma postura de se conhecer respostas corretas. Está aqui, ó. Vou pegar assim, grifar, de riscar, né, preencher, fica melhor. Então, esse primeiro modelo aqui, gente, claro que é o tradicional, tá? Então, a Teresa Mauro, na verdade, ela coloca 3 ideias, olha. Então, há 3 posturas dentro do processo de ensino-aprendizagem. A primeira é conhecer respostas corretas. A segunda, conhecer até os conhecimentos relevantes. E a terceira é construir o conhecimento. Tá? A autora que consegue fazer esse mapeamento, tá? Do tradicional, da virada, que é o liberal, até chegar nessa visão construtivista. Então, quando ela coloca, né, deixa eu até fazer aqui um desenho que acho que vai ajudar, não é desenho, né? Um sinótipo aqui mostrando assim, ó. A autora, na verdade, coloca 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto é esse aqui, as respostas corretas. Então, quem quer a resposta correta? É a visão tradicional. Tá? Vamos até escrever aqui, aí eu vou comentando. A tradicional. Faltou aqui, né? Tradicional. A visão tradicional. Mas nós temos um segundo momento aí, que é de uma visão liberal. Né? E temos o terceiro momento, que é de uma visão, então, que é que nós estamos falando, construtivista. Tá? Então, nós temos esses 3 momentos aí. Então, repetindo, gente, nós estamos no César Cole, dentro da obra de César Cole tem 2 capítulos, um é da Teresa Mauro e outro é do Xavier, né, um Rubio. E a Teresa Mauro coloca 3 pontos para nós importantes, né? Então, o primeiro é o tradicional, que é exatamente o que está aqui, ó. Nem escrever, né? Então, conhecer as respostas corretas. Então, a visão tradicional pede isso. Então, é quando a postura, vamos voltar a falar, gente, construtivismo é postura, né? É uma linha filosófica, né? Mas que passa pela postura, de como eu entendo e concebo o processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor tradicional, nada de errado com isso, de novo, só não cabe hoje, né? Mas ele quer a resposta correta, porque ele parte sempre do pressuposto, mas eu passei tudo certo. Então, é até aquelas, são por trás de algumas frases, algumas palavras, né, que são colocadas, a gente percebe a postura, né? Ah, mas eu dei todo o conteúdo. Ah, eu ensinei toda a matéria. Por que ele não aprendeu, né? Então, e a gente quer resposta correta numa visão assim, sim, porque a gente parte também dessa ideia de que o aluno já recebeu. E eu dei tudo para ele, todo o conteúdo. Agora, ele vai devolver certinho, como eu passei, tá? É como se fosse um pacote que é repassado. Eu dei tal conteúdo, eu quero de volta tal conteúdo. Tá. Mas a mesma autora coloca aí para nós, né, que tem uma segunda visão, né? Que é, nós estou chamando aqui da visão liberal, que é a transição do tradicional para o ponto de vista. Que não foi assim, ó, bom, já estamos no ponto de vista, né? Então, passamos aí por algumas visões, né? E algumas mudanças dentro da própria conceituação nossa. E dentro dessa visão, o segundo, né? Vou só colocar com outra cor aqui, de momento. Então, dentro da visão liberal, a proposta é adquirir conhecimentos, né, que são considerados relevantes. Até isso. A visão liberal, que é a transição, ela não é ruim, não. Ela foi importante, fundamental, exatamente para essa virada que aconteceu, né? E, inclusive, na visão liberal, está aqui, ó. Ela diz o quê? Adquirir conhecimentos relevantes. E ali é conhecer respostas corretas, aqui é adquirir conhecimentos relevantes. Importante isso, tá? Então, a visão liberal, ela já vai para o outro extremo, qual seja, o aluno é o centro, né? O professor participa, mas o aluno é considerado, né, nessa visão liberal, o próprio nome diz, o aluno é o centro de todo o processo. E os conhecimentos que vão sendo desenvolvidos, eles têm que ser relevantes, significativos para o aluno. Tá? Isso foi um passo fundamental para chegar na visão construtivista, então, que é a terceira ideia da autora, né? Que é a postura, então, que traz para nós o construir conhecimentos, né? Que é mais só do que adquirir,
Que adquirir ainda concorda, gente, é receber, né? Tá? Mas aqui é você construir o conhecimento. Então, nós temos aqui, de fato, né, a visão construtivista. Ninguém constrói no vazio, recebendo tudo que tem no meio físico e social, tá? E a partir disso que nós estamos tendo, nós vamos construir, que foi o que eu falei. Então, esse contraponto, como eu já usei essa palavra, que a autora faz. Então, a Teresa Mauri, lógico, uma construtivista, apoia, defende, né, exatamente essa postura aqui, tá? Construtivista. De o aluno fazer, participar, estar, né, no processo. E esses 3 momentos que eu coloquei nesse mesmo slide para facilitar, inclusive, o nosso entendimento, né, eles estão colocados aqui, ó, no material, tá? Então, a segunda ideia é adquirir os conhecimentos relevantes, como eu falei, né? E o período liberal, ele traz, né, um trabalho já ativo, um trabalho prático. Então, não é só teórico, né? Mas ainda muito na ideia do professor fazer e levar, né? Diferente do terceiro momento, que eu já tinha anotado ali anteriormente, né? Tem os conteúdos, tem, mas o aluno, olha, é considerado um ser ativo. Ele aprende a aprender, tá? Então, ele participa. Claro, claro, sempre o papel do professor é importante, né? Nesse processo. Bom, mas quem mais está aí na obra lá do César Coe? Nós estamos na visão construtivista, né? Então, do César Coe, nós temos a Teresa Mauri, que eu acabei de falar, e tem o Javier Urrumbia. O Javier Urrumbia, já vamos já direto no ponto, né? Porque aqui numa aula, né, um aulão, né, Sandra, como foi chamada aí, nós temos que ter, né, essa dinâmica aqui para a gente dar conta de trabalhar tudo que é importante para vocês, tá? Então, aqui, ó, indo direto no assunto, o autor fala da importância da zona de desenvolvimento proximal, tá? E esse é um conceito construtivista, né, especificamente de um grande psicólogo, Vygotsky, que todo mundo já ouviu falar, né? Nós vamos falar, o segundo eixo nosso aqui é a psicologia do desenvolvimento humano. Então, eu vou tratar aqui de Piaget, Valon e Vygotsky, tá? Mas aqui, já antecipando, que isso já aparece aqui no primeiro momento, né? O Javier Urrumbia, ele diz da importância do professor, né? Criar as zonas de desenvolvimento proximal. Porque vamos lá, esse texto dele está no livro Construtivismo na Sala de Aula, é um capítulo, né? E trata do papel do ensinar, do aprender. Sempre ensino e aprendizagem estão juntos, né? Não dá para descolar, tá? Ensino e aprendizagem caminham juntos, né? E para o autor, é importante o professor atuar e trabalhar na zona de desenvolvimento proximal. Mas o que é isso? Bom, todo mundo sabe que é isso, mas todo mundo estudou, né, Vygotsky. Mas vamos aqui, né, pontuar um pouco. Eu coloquei uma figura aqui, ó, ela vai nos ajudar a trabalhar aqui o conceito, tá? Então, dentro do conceito de zona de desenvolvimento proximal, está aqui. Nós vamos tratar dos Vygotsky, falei daqui a pouco, mas vamos adiantar aqui, não podemos deixar passar essa informação, né? Então, olha, na visão do autor, a gente tem um saber atual. Que autor, né? Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal, é um conceito do Vygotsky, usado aqui pelo Urrumbia para definir e explicar como tem que ser o trabalho do professor construtivista, né? Em sala de aula. Então, todo mundo tem um saber atual. Gente, ninguém chega zerado na escola, tá? Ninguém. A gente fala, esse aluno veio vazio, ninguém veio vazio, né? Ele pode não ter um saber que a escola espera, um saber escolarizado, mas ele tem percepções do mundo, tá? E existe um saber que a gente quer que ele chegue, até onde ele chega, um potencial. Então, aqui, usando, já aproveito aqui, já trago a informação, adianto a informação, né, de psicologia, do Vygotsky, e aqui é chamada de zona de desenvolvimento real, tá? Desenvolvimento real, tá? Então, é o que nós temos, né, que é esse saber atual. Vou até deixar um pouco mais para cá, está dividido aqui para não sobrepor, tá?
Então, a zona de desenvolvimento real, que o aluno traz para nós na sala de aula. Mas existe aqui, olha, né, uma zona de desenvolvimento, tá, potencial, ou seja, até onde eu quero, desejo e percebo que o meu aluno pode chegar. Mas esse perceber não é aleatório, não é de olhar, nossa, acho que ele pode chegar aqui. Não. Então, quando o professor recebe esse aluno, ele vai fazer, gente, aí o nome, cada um dá um nome, é sondagem, diagnóstico, ele tem que conhecer o aluno, tá? Então, eu recebi alguns alunos, uma turma nova, eu tenho que saber qual é a zona de desenvolvimento real. Esse real é o que ele é capaz de fazer sozinho. Então, o que o meu aluno é capaz de fazer sozinho? Tá? Eu tenho que saber isso. Por quê? Porque eu tenho que, depois, lá na frente, saber o que ele é capaz de fazer com ajuda. Tá? Esse é o grande segredo aqui. Então, o que o meu aluno é capaz de fazer sozinho? Ele é capaz de ler e escreve. Então, isso é o que ele sabe. Aqui, deixa eu só mudar essa cor aqui, para dar uns destaques que são necessários. Tá? Então, olha, a zona de desenvolvimento real é o saber atual, que ele chega, ele faz sozinho. Mas eu tenho que evoluir para até onde ele pode chegar. Porque, às vezes, naturalmente, a gente fala isso. Olha, mas esse aluno pode ir longe, não fala? Né? Às vezes, também a gente fala o contrário. Fala, nossa, esse aluno tem muita dificuldade. Então, quando a gente fala isso, basicamente, intuitivamente, nós já estabelecemos o quê? A zona de desenvolvimento proximal. Tá? Já vou falar disso aqui. Né? É quando eu falo, nossa, mas meu aluno pode chegar, ele tem potencial para ir até longe. Né? Ou, não, ele não tem. Eu creio que não vai tão longe, porque ele tem muita dificuldade. Isso é intuitivo. Tá? Mas como que eu posso fazer essa ponte? Por isso aqui, ó, esse desenho é uma ponte. Né? À medida que eu percebo o que ele é capaz de fazer com ajuda, né? Porque assim, não tem nada de errado em ajudar, não é fazer pelo aluno. É muito diferente. Você pegar na mão do aluno e fazer, ou dizer, olha, é esse ponto, né? É diferente de você estar junto, apoiar, né? Então, quantas e quantas coisas nós fazemos com ajuda? Gente, quase tudo, não é verdade? Então, desde que nós nascemos, aprender a andar, aprender a falar, como eu citei no início, aprender a nos alimentar, né? Até calçar um sapato, né? Um tênis, amarrar um cadarço, tudo nós aprendemos com ajuda. Então, qual é o problema de ajudar na escola? A escola é para isso também. Repito, não é fazer por. Então, onde está o professor, né? Em toda essa história aí, cadê o professor? Está aqui, ó. Ele é o mediador. Então, aqui a gente tem o professor, que é exatamente, ele está na zona de desenvolvimento proximal. Ele está aqui. E esse professor, qual é o papel dele, então, no processo? É fazer a ponte, a mediação entre o que o aluno é capaz de fazer sozinho e o que ele é capaz de fazer com ajuda. De tal forma que esse aluno vai evoluindo. Então, ele estava aqui, ó. Então, vamos fazer a escada aqui, né, de travessia dele. Ele estava no primeiro degrau. Nossa, eu ajudei, apoiei, dei uma atividade diferente, fiz, ele está aqui, ele vai melhorando, vai aprimorando. Só que aí acontece o seguinte, ele estava aqui no primeiro degrau, esse é o real dele, tá? O que ele é capaz de fazer sozinho. Com a ajuda, ele chegou aqui, né? Isso é o potencial dele. Mas quando ele consegue chegar aqui, já não é mais potencial, é real, concorda? Ele já conseguiu fazer sozinho. Então, agora, o potencial dele vai ser outro. Quando ele atinge, vai ser outro, outro, outro. Assim que acontece com todos os aprendizados, tá? Então, essa distância entre o que o aluno é capaz de fazer sozinho e com ajuda é a famosa zona de desenvolvimento proximal. E é aqui que o professor tem que trabalhar. Né? Então, voltando ao Orúmbia, Javier Orúmbia, ele diz assim, o professor construtivista, de fato, tem que trabalhar para promover essa transição, essa evolução do aluno, tá? Para que ele saia da zona de desenvolvimento real e vá para o potencial. Tem que desenvolver o aluno, apoiar, estar junto, mediar para promover isso, tá? Então, isso que o autor coloca para nós e essa visão inicial construtivista do César Coe, que a gente tem aí. Bom, mas caminhando, ainda estamos no construtivismo, sim.
Quem mais fala de construtivismo? Ah, chegamos aqui, ó. Mais um autor tratando do tema, né? Celso de Vasconcelos. Celso Vasconcelos é um autor que está aí na bibliografia para professor 1 do Fundamental. Ah, mas então não é para mim. Gente, vocês vão percebendo. Um autor completa a ideia do outro. Por isso que eu juntei. Né? Eles estavam numa sequência ali, né? Não, então se eu pegar na bibliografia, eles estão numa ordem alfabética. Eu fui lá trazer o Vasconcelos aqui, por quê? Ele fala exatamente do mesmo assunto, né? E ele fala do mesmo assunto, evidentemente, dentro do ponto de vista dele. A ideia não muda, muda a forma como se coloca a teoria, né? Então, qual é o tema que ele traz para nós? Exatamente, olha aqui, construção do conhecimento, ó, em sala de aula, tá? Então, a mesma temática do César Pons, né? Vasconcelos é um educador brasileiro, né? Trabalha muito bem, né, com temas aí da atualidade. Esse é um tema importante, carro-chefe, né? Mas ele fala de planejamento, ele fala de avaliação, né? A didática, então tem muita obra boa escrita sobre as temáticas, né, que estão aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas aqui também ele vai enfatizar a sala de aula como espaço, né, legítimo da interação professor-aluno, tá? E quando a gente fala sala de aula, né, não só a sala física, né, mas o momento mesmo de interação do professor com o aluno. Que às vezes é entre quatro paredes de uma sala de aula cheia de carteiras, né? Mas às vezes é no pátio, às vezes é em outro ambiente fora da escola, tá? O que o Vasconcelos traz para nós de contribuição, né? Completando o que a gente já falou do César Coelho. Então, ele traz mais uma vez aqui, eu falo mais uma vez, né, pensando na visão construtivista, mas ele traz para nós, tá, a ideia, né, deixa eu só pegar aqui o pincel. Ele traz para nós a ideia aqui, ó, da interação, ó, esse processo, o que quer dizer isso aqui? O S é o sujeito e o objeto. O objeto é o mundo que está aí. Esse mundo que é físico e que é social, tá? Então, o aluno está em contato. Lembra que eu fiz lá na frente o bonequinho, né? Ele recebe, olha, está recebendo coisas do mundo. Ele está processando e formando as suas ideias, o seu conhecimento, né? Pegando aqui alguma coisa simples que eu tenho aqui. Pronto, peguei aqui uma coisa, uma caneta, tá? Então, o sujeito tem contato com o mundo físico. Isso aqui é físico, é uma caneta, certo? E isso aqui, ó, ele vai pegar, sentir, tocar, nossa, como quem sabe que é uma caneta, mas tem caneta diferente, como essa aqui, por exemplo, né? Então, ele está vendo, tocando, sentindo, isso aqui é mundo físico, tá? Ó, isso aqui tem uma cor, isso aqui tem outra, nossa, a caneta aqui tem duas pontas, né? Eu posso abrir aqui, ó, é uma cor, eu posso abrir do outro lado, é outra cor, tá? Isso aqui é mundo físico, então ele está interagindo. Mas isso aqui também é mundo social, né? Esse O significa mundo físico, objeto. Objeto é mundo físico e mundo social. Por que social? Porque na nossa sociedade a gente usa caneta para escrever. Se tivesse em outro tempo, né, eles escreviam com caneta, e não tinha toda essa variedade, tá? Esse aqui tem um uso social, escrever, tá? Por que social? Foi criado e inventado, tá? Ao longo do desenvolvimento da humanidade, tá certo? Então, eu dei o exemplo da caneta, que serve para tudo, tudo que tem no mundo e à sua volta. Olhe no mundo à sua volta. Então, tudo que tem, né, do que nós nos servimos, do que nós usamos, tem as características do mundo físico, palpáveis, concretas. E tem as características do mundo social, para que serve, tá? Então, agora, isso aqui é visão construtivista. Então, o aluno está nessa interação. Olha a diferença, né? Da, da visão tradicional. Ah, isso aqui é isso, porque não é para perguntar a menina. Eu já falei para você que é isso, está no livro, pronto, acabou. Agora não, mas para que serve? Por que tem caneta? Por que tem dessa caneta também? Por que tem isso? Ah, por que tem isso aqui? Isso aqui é um mouse. Para que serve? Então, o aluno está investigando o mundo e assim aprendendo, tá? Por quê? Está escrito aqui. O homem, né, o homem, ser humano, é um ser ativo. Ele tem que superar as contradições dele mesmo. O que é, para que serve, como serve. Aí está a evolução.
Se eu não tivesse uma contradição numa caneta, acho que eu não tenho nenhuma caneta aqui, só tem uma tampa mesmo, né? Então, se eu tenho uma, que nem a caneta, mas a gente tinha uma concepção do que, se eu vou usar uma caneta, é só um lado, né, que eu uso, tá? Por que não? Daí vai alguém e diz, nossa, eu posso criar uma caneta com dois lados, ó, tá? Eu aproveito na mesma caneta duas cores. Nossa, que inteligente, né? E bem inteligente, vai menos tinta e acaba rápido também, né? Então, assim, é isso, a contradição, a partir da contradição de você questionar, você evolui, né? Você evolui, a sociedade evolui, a humanidade evolui. É isso que a gente quer, não quer aquela pessoa que só reproduz, né? Reproduz tudo que já foi, né, visto e trabalhado. Dentro dessa visão, vamos usar a metodologia dialética, que é a proposta do autor. Ele fala da importância do professor trabalhar a sua praxis. O que é praxis? Teoria e prática. Tá? Então, trabalhando a visão dialética, quer dizer dois, né? Então, qual é a metodologia dialética? O papel do professor e o papel do aluno, né? Então, o professor tem que estabelecer contradições, né? Que vão levar essas representações mentais que o aluno, né, traz consigo, né, que tem um erro a mais aí. É a verdadeira praxis pedagógica, tá? Ele diz, não existe aprendizagem passiva, existe memorização. Então, nós temos, o ser humano tem uma capacidade enorme, né, de memorização. Então, isso nós podemos ter, tá? Tem outros animais que também associam, né? Tem vários outros animais que associam as coisas e reproduzem. Lógico que a nossa capacidade de memorizar e associar é muito mais ampla do que outros animais. Mas, então, o papel do professor é trabalhar essa praxis. Praxis, repito, teoria e prática dentro de uma visão de contradição. Nós temos que levar o aluno a pensar, né? E o aluno, por sua vez, né, dentro do papel dele de um ser que constrói, né, ele vai comparar, levantar hipóteses, duvidar, questionar, julgar, dar soluções aos problemas, fazendo operações mentais. Só lembrando que, quando fala, né, nossa, o aluno tem que duvidar, questionar, sim. Duvidar não é colocar em xeque, falar está errado, né? Não, mas eu quero saber, é assim? Por que é assim? Né? Então, o aluno que realmente constrói, ele quer saber o porquê. Né? Eu acho que está bem claro nessa ideia construtivista. Então, não é só receber, tá? Então, a importância de um aluno que realmente constrói. Bom, a partir dessas ideias iniciais, nós vamos caminhando para mais uma autora aqui, entender que a visão construtivista, né, ela vai passar por todos os autores. Então, cada autor que eu for falando na sequência, é só entender assim, nossa, esse autor traz para nós, né, a ideia, a visão de que o aluno participa, que o aluno tem que fazer, que ele não só recebe, isso precisa ficar para nós, tá? Bom, Zilma Ramos é uma autora da educação infantil, tá? E ela está aqui, aparece no construtivismo, né? Ela também trata disso, mas mostrando para nós que desde a criança pequena, né, há uma visão de construção. Houve também uma evolução, né? Tanto que a gente fala na Educação Infantil Fundamentos e Métodos, que é uma obra dela, como o trabalho do professor de Educação Infantil, né? Que são dois títulos que estão na bibliografia. Então, aqui eu coloquei, né, como falei para vocês, numa aula assim, né, bem resumida, eu peguei o que é essencial, né, de cada autor. Então, aqui ela traz para nós, o que que ela mostra para nós? Que houve uma evolução, tá? Em relação à visão da criança. Talvez se não tivesse essa evolução, nós não teríamos chegado nessa visão, né, construtivista, do que é o construtivismo, como que ele se organiza. Mas ela mostra para nós que é preciso superar a ideia histórica, né, da própria creche, e como é que ela era vista dentro da sociedade. Né? A creche era um refúgio assistencialista, e a pré-escola, um período preparatório. Né? Então, ela conta aí na obra, é uma obra histórica, e como que evoluiu desde as primeiras, né, escolas de educação infantil, primeiro nem era escola, era visão assistencialista, e que as crianças eram deixadas naquela roda, né? As rodas que tinham os mosteiros, que tinham
nos conventos. Então, eles tinham uma roda, porque esses religiosos ficavam enclausurados e não podiam ter contato com as pessoas. Então, as doações que fossem feitas, eles colocavam nessa roda, que é a giratória, né? Colocavam, depositavam ali a doação, girava a roda e quem estava lá dentro recebia. Sabe essas portas giratórias de banco? Mais ou menos aquilo, só que não transparente, né? Então, essa roda que servia para deixar, né, depositar as doações, começaram a deixar crianças, né, que eram geradas, né, fruto, né, de algumas relações que não eram no casamento. Então, nossa, tem essa criança, né, estou grávida, estou esperando essa criança. Nasceu a criança, o que fazer, né? Muitos levavam, imagina, nós estamos falando aqui de tempos, né? Desde tempos da Idade Média, né? Quando isso começa, acontece depois, quando começam a acolher essas crianças, né? Recolher primeiro, como fosse uma mercadoria que foi deixada ali, né? Na roda dos expostos, chamava assim. E quando virava a roda, encontramos uma criança. E assim começa. Então, vamos cuidar de uma criança, duas, três, bom, daqui a pouco nós temos uma escola inteira, né? E não era escola. A visão era assistencialista. Os bebês que eram abandonados na roda dos expostos eram cuidados pelos religiosos, né? E assim vai evoluindo, realmente, para um ensino. Então, o que nós vamos ensinar para essas crianças, né? Até que nós temos constituída a escola mesmo de educação infantil. Então, ela faz todo esse histórico, mas mostrando quanto a criança foi sendo considerada na sua evolução. Inclusive, a própria palavra infância, ela diz, né? Esse termo é de infantes, ou seja, aquele que não fala. Infantes é fala, né? Minha não. Então, aquela que não fala. E não é não falar, é não ter voz, né? A criança não era considerada. Até ela completar 7 anos de idade, quando ela ia para a primeira escola, mesmo chamada elementar, né? Então, a criança, até antes de completar 7 anos, não era considerada, né, dentro da convivência até das pessoas adultas. Ela era praticamente, né, não era excluída, mas ela era reclusa, né? Tá? E a escola de educação infantil começa a enxergar essa criança, olha, né, ela fala, ela pensa, né? E assim a gente vai ter nessa evolução. Tá? Ela diz que, apesar de hoje a gente tem a creche, são crianças até 3 anos, isso pela própria legislação nossa. A pré-escola, 4, 5 anos, isso a LDB instituiu, né, essa idade, sendo que a educação infantil é de 0 a 5 anos, né, mas ainda é importante superar o assistencialismo. Tá? Ainda muitos têm essa concepção. Então, educação infantil não é depósito de crianças, né? Então, tem que ter um profissionalismo ali. E ela traz para nós, como eu falei, dentro de uma visão, né, de tempo, de linha de tempo, ela traz algumas propostas, alguns olhares, né, que nós tivemos e que contribuíram para essa evolução. Hoje a gente vê a educação infantil, tanto creche quanto pré-escola, com outro olhar. Não foi sempre assim. Ela cita a importância de um convênio, de 1592, convênio é o pai da didática, né? É um dos primeiros que começou, né? E disse, né, para nós, criou o livro Didática Magna, que diz que é possível ensinar tudo a todos, né? Falou, a criança pode aprender. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né, escreveu um livro famoso chamado Emílio, e nesse livro ele educa o Emílio desde o nascimento até a fase adulta, jovem. Né? Esse livro é considerado um precursor, né, da psicologia do desenvolvimento humano. Né? Pestalozzi também, né? Seu trabalho importante, voltado para criança também, depois para adulto, né? Frebel, vamos destacar aqui o Frebel, né? O Frebel cria as escolas de educação infantil chamada Kindergarten. O Frebel é um alemão que criou as escolas para crianças pequenas. Ele que dividiu a escola em maternal, jardim da infância e pré-escola, sendo que o jardim da infância, como eu falei, né, no alemão, Kinder, que é criança, Garten, jardim, ficaram famosos, né? E isso foi para o mundo inteiro, chega também no Brasil, como até hoje usamos ainda essa nomenclatura, né?
maternal, jardim, pré-escola. E chega na atualidade que nós temos, né, uma educação infantil, uma proposta pedagógica incluída na LDB como uma modalidade de ensino, temos diretrizes curriculares, né, da educação infantil, a resolução 5, né, que é do Conselho Nacional de Educação. Então, hoje, a educação infantil é vista como, né, na visão construtivista. As crianças, elas são vistas como sujeitos. Sujeito é quem, dentro do construtivismo, aquele que interage, que aprende, que constrói. Então, esse foi um ponto fundamental para a construção da ideia de construtivismo, que começa, a criança constrói desde que nasce, né? Quem sabe até antes, né? Mas vamos lá, desde que nasce, a criança está aprendendo, construindo e se desenvolvendo. Então, isso que a autora mostra para nós, né? Dentro de uma visão histórica, que é a proposta dela, aí na obra, tá? Para fecharmos essa parte do construtivismo, temos a Zélia Joffre, né? Ela traz Piaget, Vygotsky, né? E Paulo Freire é o Paulo Freire, a construção do conhecimento na escola. Tá? A autora traz para nós, aqui, ó, vou deixar esse slide, do que trata, né? Ela trata especificamente, olha, aqui nesse slide, o que ela aponta para nós. Ela faz um comparativo, Piaget, Vygotsky e Paulo Freire. Todos são construtivistas? Sim. Gente, na verdade, Piaget, Vygotsky e Vallon, né? Ela não aborda o Vallon, mas ele compõe o grupo, são considerados, né, os primeiros aí a trabalharem dentro da psicologia a visão construtivista. O Piaget até é considerado, dizem, né, é o pai do construtivismo. Então, eles trouxeram para nós, né, Piaget, Vallon e Vygotsky, trouxeram para nós uma teoria, uma pesquisa sobre como a criança aprende, né? E mostraram para nós que a criança não aprende só recebendo. Eles que contribuíram para a gente enxergar o quê? Que as crianças participam do processo. Aí surge o construtivismo, tá? E o Paulo Freire, né? Paulo Freire, um educador brasileiro, que atuou, né, principalmente na alfabetização de adultos, entre outros, não foi só isso, né? Mas que já tinha uma visão construtivista, principalmente do método de alfabetização, né? Então, a autora mostra, pontua, né, algumas diferenças, mas está centrado aqui, olha, o que ela traz para nós de informação. Ela fala de Piaget e Vygotsky, porque em seguida nós vamos para Piaget, Vallon e Vygotsky. Aí vai ficar mais claro isso que está aqui, ó. Que, na verdade, ela faz um paralelo entre a teoria do Piaget e do Vygotsky. Eu vou fazer assim, em seguida, quando eu for falar desses autores, tá? E ela diz, né, todos falam do desenvolvimento humano, né, e que as crianças são, né, cognitivamente ativas. Gente, esse é o princípio do construtivismo, as crianças participam, são ativas, né? Mas a autora destaca isso aqui, ó, algumas divergências entre Piaget e Vygotsky, tá? Então, por exemplo, o que acontece primeiro? Desenvolvimento ou aprendizagem, né? Se a gente for em Piaget, o Piaget vai dizer para nós que o desenvolvimento acontece primeiro. Por quê? Porque ele é da linha, né, é biológica, né? Vygotsky é da linha social, vai dizer exatamente o contrário, tá? Quando a gente fala a interação é social ou é com objetos, com o mundo físico? Então, cada um tem um ponto de vista. A interação é horizontal ou vertical? É horizontal no sentido que as relações estão estabelecidas, a interação, né? Ela pontua isso. Mas, assim, o que é importante aqui para nós, né? A autora Zélia Joffre, ela também é construtivista, ela mostra para nós a importância do Piaget e Vygotsky, que nós vamos ver em seguida, tá? E traz o Paulo Freire como uma grande contribuição brasileira. Vygotsky era russo, né? Piaget é suíço. Temos aí um indicador que ela aponta, que é o Paulo Freire, um brasileiro, que não foi, né? Ele não foi como Piaget, Vygotsky e Vallon, ele não trabalhou a psicologia do desenvolvimento humano, né? Mas ele traz para nós a visão construtivista aqui, ó. Ela fala da pedagogia crítica do Paulo Freire, né? Paulo Freire, na verdade, resumidamente, né,
resumindo aqui, um educador brasileiro que questionou a educação da época, né? E principalmente na década de 50, 60, né? Ele questionou, mas não só questionou, ele era o diretor do SESI, em Pernambuco, e ele via a situação de muitos alunos ali que iam para fazer curso de qualificação para o trabalho, pré-qualificação, né? Cursos básicos rápidos. E a maioria não era alfabetizada. Sequer sabia copiar, não vou nem falar escrever, mas copiar o próprio nome, né? Então, ele se preocupa com isso. Resumidamente, também ele cria um método de alfabetização, que alfabetiza, né, muito rápido, né? Em 30, 60 dias, o aluno consegue se alfabetizar, né? E a crítica que ele faz a essa educação bancária. Então, ele chama, o que ele chama de educação bancária? Ele compara com o banco mesmo. Você vai e deposita, depois você quer sacar o conhecimento, né? Então, como um processo que você faz no banco. Eu fui lá e depositei, pois eu quero sacar. Ninguém quer sacar menos do que depositou. Então, ele compara isso, né, com o professor, que o desenho é autoexplicativo, né? Então, o professor deposita, olha lá o tradicional, deposita, tá? Transmite todo aquele conhecimento, né? E depois, no dia da prova, o aluno tem que devolver, né? Ele faz a crítica, ele chamou a educação tradicional, ele chamou de educação bancária, e ele faz a crítica. Até por isso, olha, mais uma imagem aqui que representa bem, né? A educação bancária tem como objetivo formar pessoas alienadas, né? Então, por quê? Esse desenho é muito significativo, né? Nós temos alunos aqui, cada um com pensamento de um formato, mas a professora está modelando, né? Dentro do quê? Da proposta dela. Então, tem que pensar igual a professora, né? Mas não é pensar só, né? Pensar, fazer, agir igual. Então, eu estou dando esse conteúdo quadradinho, você vai devolver o conteúdo quadradinho, tá? Até me chama muita atenção nessa imagem os óculos, né? É para não enxergar mesmo, né? Para alienar, tá? É só para enxergar o que tem que ser enxergado, que é o que a professora passou, né? Mas a culpa não é da professora, né? Só que ela mesma um dia foi uma criança sentada num banco da escola e também fizeram isso, né? Porque olha o óculos também da professora, né? Então, assim, é uma imagem muito inteligente que fizeram para mostrar isso. Então, a crítica do Paulo Freire é tão somente nesse sentido, né? Então, o aluno tem que pensar, vamos tirar essa tapa-olho aí, né? E enxergar o mundo, a vida, e criar e produzir, essa é a ideia. Se ele criou um método de alfabetização, eu coloquei aqui as etapas do método, né? Por, por um cuidado, aí, acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Então, ele cria um método de alfabetização que parte da realidade dos alunos, isso é importante, que alunos adultos, tá? Então, a aula sempre começava com uma roda de conversa e eles iam contando, né, as coisas deles do dia a dia. Então, por que o Paulo Freire é considerado pela Zélia Joffre como construtivista, né? Numa época que nem tinha ainda construtivismo, estamos falando da década de 60, né? 50 para 60. Por quê? Porque ele já pensou em trabalhar a realidade do aluno. Então, os alunos, com o professor, que ele chamava de educador, conversavam e dali saíam que os temas, as palavras-chave, olha, as palavras-chave, então tinha a etapa de investigação, essa conversa, né? A tematização, então vamos escolher os temas, e a problematização, são 3 etapas, né? Que podem entrar numa prova, né? E essas etapas, então, vou dar só um exemplo. Teve um exemplo que a comunidade era da construção civil, a maioria trabalhava, né, como pedreiro, ajudante de pedreiro. Então, as palavras que apareceram ali foram tijolo, casa, areia, cal, construção, né? Então, é dentro da temática de vida deles. Agora, daí o professor problematiza com os alunos. Ah, mas quantas horas você trabalha? Tá? Ah, você ganha hora essa, não, né? Aí a gente começou a cutucar, né? A questão assim, do método, ele, além de trabalhar, essa era a proposta do Paulo Freire, além do aluno trabalhar, vai chegar no babu, tá? Como era na época, sim, né? Só que ele problematizava, e ao problematizar você toca em questões sociais, né? Que é da vida.
se incomodou, né? Tanto é que o Paulo Freire foi exilado, né, em 67, aí volta para o Brasil só em 79 para 80, né? Quando teve a anistia, os anos 80, República Nova, enfim. Mas o problema foi problematizar, né? E as fases do método, ele levanta o universo vocabulário, escolhe as palavras que vão ser trabalhadas, né? Cria situações existenciais, que é isso que nós falamos, a problematização, e depois vai no beabá, né? Cria ficha roteiro, ficha com palavras, né? E é trabalhado o método, então, que deu muito resultado. Certo? Por isso a visão, então, construtivista. Isso aqui, só para lembrar, está aqui na abordagem dessa autora, tá? Piaget, Vygotsky, a Zélia Joffman, tá? Bom, então, olha, concluímos o primeiro bloco aí de assunto e de autores, que é a visão construtivista. Nós vamos, na sequência, caminhando um pouquinho mais, para quê? Psicologia do desenvolvimento humano. Tá? A psicologia do desenvolvimento humano, da mesma forma, pessoal, peguei os autores, quais são os autores, né? Que estão na bibliografia. Então, a gente tem, para a educação infantil, Ives de Lateille e Isabel Galvão. Né? Isabel Galvão trata de balão. Né? Então, a gente tem aí o Ives de Lateille, um educador brasileiro que fez, né, que a obra dele, na verdade, está aqui para professor 1 também, ó, Ives de Lateille. E para professor 3, Jean Piaget, Desenvolvimento e Aprendizagem. Na verdade, esse eixo vai trabalhar os 3 grandes psicólogos, Piaget, Vygotsky e Vallon. Tá? Os 3 aparecem em diferentes obras e autores, mas é lógico que a ideia é a mesma. O que é importante, pessoal? Vocês irem para uma prova lá no domingo que vem, tá? Dia 19, né, de dezembro. É vocês terem a essência de cada um desses autores. Autores não, né? Psicólogos, educadores. Entender, mas o meu é Ives de Lateille, o meu... Todos os autores tratam da mesma teoria, né? Então, o que eu vou falar aqui vai contribuir para o infantil, fundamental, para todos, né? Então, assim, dentro da psicologia do desenvolvimento humano, o Ives de Lateille promoveu um debate com alguns educadores, né, que foram defender cada um dos psicólogos. Ele, o Ives de Lateille, é um piagetiano, né? A Marta Cole, Vygotsky, a Isabel Galvão, trabalha, né, mais voltado para a afetividade, que é o Vallon, enfim. Desse debate, na verdade, o debate não era nem para dizer, olha, esse é melhor do que aquele, não é para isso, mas é para desenvolver, na verdade, ver como se completam, né? Esse mapa conceitual aqui é muito interessante para um estudo, principalmente assim, muito próximo da prova, porque ele traz assim uma síntese de cada um deles, né? Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, a gente tem aqui, por exemplo, olha, o Piaget, que traz os 4 estágios do desenvolvimento humano, nós vamos falar disso, tá? Lembrando que os estágios dele começam lá, né, no nascimento, e vai ter 11, 12 anos em diante, 4 estágios. O Vygotsky, né, traz uma classificação da zona de desenvolvimento proximal, do real potencial, nós até já falamos disso, né? E o Vallon, né, que trata da afetividade. Então, ele vem trazendo para nós também os estágios, olha, tá? E só que são os estágios da afetividade, tá? Aqui eu quero só completar, nós vamos ver um pouquinho cada um deles, mas eu quero completar aqui. O Vallon, qual é o grande enfoque dele? A afetividade. Tá? Afetividade. Tá? Vou outra cor, fica mais forte um pouco. Então, o Vallon trata da afetividade. O Vygotsky, ele aborda, né, o histórico social. O histórico social dentro da visão de um meio social, né? Nós vamos ver isso aqui. O histórico social. E o Piaget? O Piaget estudou, acima de tudo, a estrutura cerebral. Né? Por isso que a linha dele é a linha chamada cognitivista. Tá? Então, é isso que nós temos aqui. Então, isso é importante a gente ter bem claro, né?
que, gente, os três autores não, os três psicólogos estudaram especificamente o mesmo assunto. Qual é? Como a criança aprende. A gente até pode pôr uma caixa de texto aqui, olha, o que esses três psicólogos estudaram, né? Como a criança aprende. Foi o mesmo ponto, os três partiram do mesmo ponto, como a criança aprende, tá? Agora, cada um deles deram um rumo, né, para a sua pesquisa de acordo com a sua própria formação. O Piaget era biólogo, então ele foi mais para a linha, né, genética. O Vygotsky trabalhava na área, né, de letras, direito, ele foi para o histórico social. E o Vallon, que era psiquiatra, foi para a afetividade, tá? Então, isso é importante a gente entender dentro da visão da psicologia do desenvolvimento humano. Agora, a psicologia do desenvolvimento humano, mais uma vez, provou que a criança constrói o conhecimento. Tá? A diferença desses psicólogos para as outras teorias, né, dentro da psicologia da época é a seguinte: até então se analisava muito o exterior. Então, o que tem aqui fora que eu posso levar para a criança? Então, na área da educação, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, o que tem? Que método eu posso trabalhar? O que eu posso fazer? O que os três psicólogos mostraram para nós? Gente, eles abriram a caixa preta. O que é isso, né? Lá no avião tem a caixa preta, quando acontece alguma fatalidade, né? Eles vão abrir, porque ali estão as informações, para saber o porquê, né? Então, assim, cada criança, né, que a gente tem na sala de aula tem uma caixa preta aqui, ó, né? O que eles fizeram? Eles abriram, quiseram ver o que tem dentro, como a criança aprende. Porque aqui fora eu posso criar 1000 métodos, vários métodos, né? Os mais diversos, materiais. Mas se eu não souber aqui, ó, como que a criança aprende, né? Então a gente fica patinando, né? Então, quando eu entendo como que a criança aprende, qual o processo que ela passa, fica muito mais fácil trabalhar dentro disso, né? Da própria forma de aprendizado da criança, tá? Então, foi isso que eles estudaram. Cada um teve um rumo aí de acordo com a sua formação, tá? Então, as teorias aqui são muito extensas, é lógico que nós vamos resumir também. Eu tenho insistido nisso para a gente entender que é a síntese, né, das teorias, tá? Então, para Piaget, vamos lá. Nós temos o Piaget desenvolveu a teoria que ele chama epistemologia genética, né? Epistemo quer dizer conhecimento, logia, ciência. Então, ele estudou a ciência que estuda o conhecimento de um ponto de vista genético. Gente, muito simples para ele. Para ele, nós aprendemos, né? Vou até complicar, tem muitas palavras aqui já, mas eu quero colocar duas em destaque, né? Para eles, uma eu já até escrevi, aprendemos que nós temos estrutura cerebral. Tá? Nós temos cérebro, então nós temos estrutura cerebral. Tá? E aprendemos que temos cognição, raciocínio. Então, deixo essas palavras aqui mais em destaque. Né? Mas ele mostra isso para nós. O Piaget era biólogo, teve outras várias formações, né? Mas ele enxergava o ser humano do ponto de vista aqui, gente, estrutura cerebral. Como se eu abrisse mesmo, quero enxergar. A aprendizagem é estudar aqui. Então, nós temos um conjunto, né, de neurônios, nós vamos formando redes neurais e aprendendo como conexões, né? Então, isso que ele traz para nós, né? As crianças aqui, olha, estão em desenvolvimento, né? Ele diz, as crianças estão em um processo de desenvolvimento, elas têm um comportamento de que, ó, olha o sujeito e o objeto, né? Então, aquilo que lá nós vimos no Vasconcelos, é dele a interação. Então, o sujeito interfere, influencia o que é o objeto, o mundo físico. Para ele, físico, para o Vygotsky social. Mas ele também recebe essa influência, tá? Então, assim, a interação. Então, as crianças interagem, elas são inteligentes. Tem até uma frase do Piaget que, quando traduzida, até virou rima. Se é gente, é inteligente. Tá? Ele comprovou isso, mostrando para nós, dentro da sua teoria, né, que o construtivismo, né, há uma aprendizagem, a autonomia. As crianças têm autonomia, que elas vão, investigam, querem saber. Isso que acontece, como eu falei com os objetos. Ela vai ver isso aqui, ó,
Para ela parece um brinquedo, é só um brinquedo? Não é um brinquedo. Tem uma utilidade social, né? Serve para alguma coisa. Mas para a criança quer explorar, que é isso, que cor, que tamanho. Então, ao explorar o mundo, ela vai construindo o seu conhecimento, tá bom? Então, para ele, ó, a criança desenvolve inteligência, ela tem uma inteligência. Ele trabalhou o método clínico, ele era um psicólogo, um pesquisador. Ele construiu um laboratório em Genebra, na Suíça, né? E onde ele fazia as experiências, tá? Os 4 estágios, né, são um ponto forte dentro da teoria dele, importante destacar, né, em períodos ou estágios. O primeiro é o sensório motor, de 0 a 2 anos. O sensório motor é o bebê, usa mais as sensações e a ação, é pura ação, por isso sensório motor. A criança quer explorar, tá? O segundo estágio é o pré-operatório, de 2 a 7 anos, e nesse período a criança, né, vai construindo, ela ainda não sabe fazer operações, o que é isso, né? Ela ainda não sabe trabalhar abstratamente. Então, se eu falo A mais B igual a C, o que é isso, né? Vamos lá, A mais B igual a C, vamos colocar elementos concretos aí, dedo mais tomada igual a choque. Ela consegue entender isso? Não, até que ela põe o dedo na tomada. Ela ainda não consegue trabalhar em termos de consequência, isso mais isso vai dar nisso, né? Mas ela vai desenvolvendo esses conceitos e chega no terceiro estágio, que são as operações concretas, que é de 7 a 11, 12 anos em média. Aqui ela já consegue fazer operações, mas ela precisa do apoio concreto ainda, tá? Ela já consegue imaginar. Então, se eu falo para ela sem, né, ter ainda essa representação, desculpa, sem ter a concretude, ela até consegue, mas ela precisa do apoio. Às vezes, esse concreto aí é um desenho, é uma representação do real, tá? Até que ela chega a operações formais, tem 11, 12 anos em diante, que ela já tem a abstração. Ela vai desenvolvendo isso gradativamente, de acordo com a própria maturidade. Maturidade biológica. Então, só lembrar assim, gente, Piaget, ele não acreditava no social. Claro que sim, claro, nós vivemos no mundo social, né? Só que o Piaget, como biólogo, estudou, ele concentrou o estudo dele na parte genética, certo? Mas ele nunca desconheceu a parte social. Inclusive, ele tem estudos sobre moral, né, da criança, tá? Mas o forte dele foi a estrutura cerebral, cognição. O que é cognição? Raciocínio. A gente raciocina. Diferente lá do passado, que achavam, né, que é só associar, memoria, associa e memoriza, não. A criança pensa, constrói, tá? Bom, então, essa visão do Piaget, os pontos principais. Vygotsky, nós até já falamos algumas coisas sobre a teoria dele aqui, da zona de desenvolvimento proximal, só caminhando um pouquinho, olha, mais algumas informações, né? Então, o Vygotsky, dentro da sua abordagem social, também quero apontar aqui alguns fatores importantes, olha. Então, Vygotsky era russo, né? Ele traz a zona, o conceito principal dele, que é a zona de desenvolvimento proximal, está aqui, ó, mais conhecida como ZDP. Nós já vimos lá, né, no Urumbi, quando ele explica isso para nós. O aluno tem o nível real e o potencial. O papel do professor é mediar, fazer com que o aluno tenha essa transposição, com ajuda, né? Mas ele fala do processo de internalização. Então, tudo que nós recebemos do meio social, o aluno recebe, tá? Olha aquele desenhinho lá do livro do César Coelho, ele processa e transforma em conhecimento, tá? Então, na verdade, o aluno constrói sim, ele vai internalizando, que é o nível social até o nível individual, o nível social que ele recebe. Então, quando alguém vai dizer para ele assim, isso aqui serve para controlar aqui o computador, isso aqui serve para escrever, isso é nível social. Socialmente, a caneta serve para escrever. Até que ele se aproprie disso, ele tem agora esse conhecimento. Gente, eu estou dando um exemplo simplesinho de tudo que a gente aprende. Todo conhecimento é social, não é? Agora, quando entra em mim, quando internaliza, agora ele é meu conhecimento, tá? As trocas, né, mediadas pela linguagem, ele falou da importância da interação social, tá? E essa mediação cognitiva.
o aluno aprende pela mediação, não é só do professor, é de qualquer outra pessoa, como ele diz, ó, mais capaz do que ele. A criança aprende com os irmãos, né? Aprende na família, aprende em todos os grupos onde ele participa, aprende com os colegas, né? Então, tudo que é social, nós aprendemos com o outro, tá? Pessoal, Vygotsky trabalhou mais o histórico social, tá? Ah, mas ele não acreditava, então, na parte genética, biológica? Claro que sim. É isso que a gente tem que ter como um ponto importante para o concurso, né? Piaget se concentrou mais no estudo genético, mas lógico que acreditava no social. Vygotsky trabalhou muito mais, né, o ponto de vista social, mas é lógico que ele acreditava que há uma estrutura cerebral, certo? Então, por isso que se diz, ah, mas os dois discordam, né? Então, não é, cada um teve o seu aprofundamento, seu estudo, a sua pesquisa, até dentro da sua formação, da sua proposta, né? Olha aqui mais um desenho da zona de desenvolvimento proximal, a ponte, né, a mediação, que nós já falamos, o saber atual, o que a gente quer alcançar, né? Para finalizar aí, nós temos o valor, né? As letras estão meio pequenas aqui, mas a gente consegue aumentar um pouco para visualizar, caso queiram, né? O valor, ele traz para nós aqui, tá? Uma visão, que são os estágios, né? Da afetividade, eu já tinha falado para vocês. O Vallon, ele era psiquiatra e foi, né, convocado, ele é francês, para trabalhar com crianças, né, vítimas da guerra. Então, crianças que eram, assim, não só apáticas, né, mas eram crianças que não tinham vida, né, tinham perdido toda forma de emoção. Ele começa a estudar as emoções, a afetividade naquelas crianças. Ele vai percebendo, né, tá aqui, eu vou trazer para cá, tá? Ele vai percebendo dentro dessa visão que a criança, né, cada um de nós é uma pessoa completa, que ela tem movimento, tem emoção e tem inteligência, isso que ele chama desses campos, né, funcionais do desenvolvimento. Então, a nossa emoção, a nossa afetividade, nós também nascemos com potencial. Então, a gente pode falar que ele tem uma abordagem genética também, tá? Porque todos nós seres humanos, nascemos com potencial para a afetividade, tanto para o lado, né, do amor, como do lado do ódio, né, que são os dois extremos, né? Mas as diversas formas de demonstração, de expressão da afetividade, né? Nós temos isso, o movimento, a motricidade ajuda muito, né? Ela expressa, então, o sorriso, né? As expressões faciais, o corpo, tudo o nosso movimento fala o tempo inteiro, né? Nosso corpo fala o tempo inteiro. Mas nós temos uma emoção, né? Ele diz, e a emoção passa desde uma fase primitiva, que são os estágios ali, né? Até uma evolução, onde nós vamos ter controle das emoções. Ainda assim nos descontrolamos, né? Mas nós temos a capacidade de um bebê, que é emoção só impulsiva, né? Até uma pessoa, ele apontou ali na adolescência para a fase jovem adulta, que já tem o tal do freio, né, social. E ele aponta, então, dentro dos três campos, movimento, emoção e a inteligência. Então, nós somos inteligentes, nós construímos também isso. Então, nós temos a condição de também trabalhar em nós essa questão das emoções, da afetividade, tá? Aqui estão os estágios, para depois, quem, né, quiser, se quiserem voltar aqui esse vídeo, assistir, né, pontuar novamente, vocês vão ver os estágios dele aqui, ó, de uma maneira mais fácil de entendimento, ó. Ali a letra ficou um pouco, né, apagada. Então, aqui nós temos ó, o estágio impulso emocional, primeiro ano de vida, né? A nossa afetividade é impulsiva, você faz, pá, você explodiu, né? Isso um adulto, mas a criança é assim porque ela não conhece, ela não sabe lidar com as emoções. Ela vai no impulso. Então, a criança tem 1 ano de idade, em média, né? Ela tem vontade de dar um tapa no coleguinha, ela dá. Ela tem vontade de gritar, ela grita, né? Ela rola no chão. Então, ela é puro impulso. Seu emocional é isso. Mas ela vai aprendendo a controlar o segundo estágio, aqui, que é o sensório motor,
de 1 a 3 anos não é o mesmo aqui do Piaget, né? Mas aqui em relação à afetividade, tá? Ela vai conseguindo controlar um pouco mais isso, o próprio movimento, nas sensações, na forma de expressar. Ela começa já a estabelecer, né? Não é só um impulso, ela começa a perceber os momentos, mas ela vai também associando isso, quando ela entra já no terceiro, até antes começa a acontecer, né? Ela começa no estágio do personalismo, né? Ela começa a perceber, tem determinadas reações dela que agradam, outras não, né? Mas também ela começa a perceber, ó, eu chorei, vem alguém para ouvir o que é, tá? Então ela começa a trabalhar com essas expressões aqui. Que ela vai no estágio de personalismo, ela começa a trazer para ela, né? A afetividade. Ela já consegue ir trabalhando, é uma criança ainda, né, mas lidando com isso dentro dela. Não ainda de domínio, não, mas é isso que eu falei. Ela já consegue ir pontuando. Ah, eu dei risada, eu bati palminha, eu fiz, as pessoas gostam. Ah, eu fiz birra, eu rolei no chão, mas não gostaram. Ela vai começar a ouvir não, né? Ela vai começar, né, a ter uma reação de quem convive com ela, dos adultos, né, de negação a alguns comportamentos e expressões, até que ela entra numa fase categorial, em torno de 6 anos, né, que a gente tem nessa etapa, e ela já consegue, né, trabalhar dentro de uma percepção aqui, né, daqui vem para cá, tá, gente, ó, de uma percepção que ela já categoriza, isso pode, isso não pode, tá? Aí eu fiz isso, né? Eu fui chamada a atenção. Não é algo consciente, assim, conforme eu estou falando, ela vai percebendo isso, né? Ela categoriza, pode e não pode, até que realmente ela chega na última etapa, né? O personalismo tem algumas traduções do Vallon que colocam na última etapa aqui, né? Personalismo em adolescência, quando ela já tem para ela, tá, a sua afetividade construída. Gente, isso não quer dizer que ela não volte, porque aqui a gente tem aqui, ó, estágio impulsivo emocional, sensório motor, nós temos categorial, né, para chegar no personalismo, tá? Então, isso aqui é delicado a gente trabalhar, porque às vezes, vamos voltar lá no estado agora, tá? Porque às vezes você pensando que desde o impulsivo, olha, tá? Aqui que eu falei para vocês que tem autores que juntam aqui o final. Tem a gente pensar, então o adulto já está com a sua afetividade construída, desenvolvida, tem uma base, mas na verdade a gente pode voltar para o impulsivo a qualquer momento, né? Então, um momento que a gente está irritado, está com mau humor, a gente volta lá no impulsivo. Não tem pessoas que têm surto, às vezes, né? Gritam, batem porta, xingam o outro, né? Então, oscila, tá? Mas, assim, quando você finaliza esse processo, como diz aqui o Vallon, olha, né, que só agora diminui um pouquinho, ficou muito amplo, né? Mas quando você chega, né, na etapa adulta, é lógico que você já tem essa percepção e de controlar. Então, até que ponto eu consigo, até que ponto eu posso controlar, tá? Tem hora que se perde totalmente o controle, né? Mas a gente tem que valorizar a capacidade de perceber e de ter o controle, tá? Pessoal, aqui, ó, só para fechar, né? Nós temos a criança é um ser que pensa, sente e age. Então, está aqui, ó. Ele sente afetividade, mas ele tem inteligência, né? Ele pensa. E ele age, que é o movimento que demonstra tudo isso que nós estamos, né, sentindo. Então, essa pessoa integral. Bom, pessoal, então, olha, até aqui nós trabalhamos esses eixos que são os mais complexos, né? Porque eles são a base nossa para os outros autores que vêm aí na sequência. Então, tanto a visão do que é construtivismo, quanto, né, a visão da psicologia do desenvolvimento. Né? Isso é básico, tá bom? Para todos os cargos aí. Nós vamos agora dar uma parada, né, nessa nossa aula, vamos aí fazer um intervalo, tá bom? E daqui a pouco nós voltamos para a segunda parte. Aí nós vamos entrar mais em assuntos específicos de cada cargo e dentro do currículo, né, avaliação, inclusão, são os temas que nós queremos a seguir.
Tá bom, pessoal? Olha, me aguarde, daqui a pouquinho voltamos para a segunda parte, então, da nossa aula, do nosso intensivo aqui desse curso preparatório, tá bom? Eu dividi nesses blocos, que acho que é importante vocês também, né? Podem se organizar aí, dividir para assistir, não só assistir, para assistir, anotar e estudar, ok? Até mais, pessoal. Já voltamos, tá? Tchau, pessoal.